Olá, pessoal. Sejam, então, todos bem-vindos a esse balanço anual da ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Seria uma avaliação anual, seria uma retrospectiva das funções da ACIPEC relativa ao ano 2020. Lembrando, então, em cima dessa abordagem, que a ACIPEC tem basicamente duas funções: de promover a assistência através da doação energética, que é a APROCIM, e outras atividades energéticas correlatas, e o outro aspecto da assistência é através da TARES, através dos cursos, da docência. Correto? Então, a nossa avaliação vai ser feita em cima desses dois aspectos interassistenciais da ACIPEC. Lembrando bem que um dos aspectos é a oficina extrafísica grupal, que é a Oficim, e o outro aspecto é a Escolex, ou Centros Educacionais Extrafísicos acoplados ou conectados com a ACIPEC. Então, são duas vertentes de interassistência, a energética e a tarística, a reeducaciologia consciencial. Perfeito? Então, a gente vai subir aqui os slides e para a gente ver juntos, né, o que é que a gente conseguiu nesse ano de 2020, sempre reforçando a importância do nosso trabalho em conjunto, da nossa união, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados referentes à APROCIM em 2020. Então, lembrando que a APROCIM, a proposta dela é que seja uma prática interassistencial planetária, relativa àquela postura assumida pela consciência, tanto intrafísica como extrafísica, que é a postura de cidadania multidimensional, ou do cidadão multidimensional, ou do cidadão cósmico, ou da cidadania cósmica. Então, a APROCIM tem, na sua representatividade interassistencial, exatamente como esse slide que está sendo passado aqui na tela. A nível planetário, a APROCIM procura fornecer, doar as suas melhores energias para os processos de reurbanização extrafísica, para as demandas interassistenciais anuais, e a gente sabe que cada ano, isso que é importante, que cada ano existe uma demanda interassistencial. E a APROCIM, ela foi construída exatamente em cima dessas demandas. Então, nós vamos até no próximo colégio virtual dos aproximadores, aqui no final de janeiro, a gente vai fazer uma avaliação anual a partir de 2003. Todo ano tem sempre uma demanda interassistencial planetária. E este ano, nós sabemos, todos nós sabemos, e como sabemos, que a demanda foi a pandemia. Então, a APROCIM se faz uma ferramenta extremamente importante para essa interassistência planetária. Então, a gente, em 2020, participou de 11 APROCIMs presenciais, ou seja, os aproximadores fazendo a APROCIM na ACIPEC, e alguns aproximadores também participando da APROCIM à distância. E 41 APROCIMs a gente fez somente à distância, com a troca de relatos online. O total de APROCIMs que nós participamos em 2020 foi de 52 atividades. Em 2020, nós tivemos a felicidade grande de receber novos aproximadores para unir forças aí na interassistência das reurbanizações extrafísicas e intrafísicas, principalmente nesse momento que
que a gente vê uma demanda muito grande de necessidade de assistência, né? Então, essa importância é extraordinariamente muito grande dentro da ficha evolutiva pessoal, dentro da folha de avaliação evolutiva de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, neste ano, 2020, nós tivemos, então, 9 aproximadores que entraram dentro do quadro de aproximadores da ACIPEC. Então, isso a nível evolutivo é muito importante, porque vocês tiveram o abertismo, tiveram o interesse, tiveram a predisposição, a disposição para realizar esse tipo de assistência semanalmente. Então, isso representa um ganho evolutivo muito grande. Então, vocês estão de parabéns, tanto quanto os outros aproximadores mais antigos, mas vocês são os debutantes aí de 2020, isso merece todo o nosso respeito, nosso carinho, nosso agradecimento, e vocês estão sendo olhados, né, pelo extrafísico com bons olhos, ou seja, estão interessados em participar desse macro projeto interassistencial inédito planetário, ok? Então, nós tivemos em janeiro a chegada do Carlos Menezes, de Brasília, depois, em fevereiro, a Lázara Lucas, da Suíça. Em março, nós tivemos a chegada da Thalma, da dupla, né? Dupla evolutiva Thalma, Siqueira e Newton Daltro, de Brasília. E também em março veio o Gotardo, de Jundiaí. Em abril, nós tivemos, então, a chegada da Tânia Bock, de Jundiaí. Em agosto, a Isabel Tomás, de Itupeva. E em novembro, então, aderiram ao grupo a Silvana Demarque e a Márcia Zupac. Estão todos de parabéns e que sejam sempre muito bem-vindos. E como disse, são peças especiais aí aos olhos dos amparadores extrafísicos. Nesse ano também, a gente iniciou as gravações dos relatos da APROCIM disponibilizadas no YouTube. Isso não acontecia antes, e essa foi uma inovação que a gente, então, trouxe no ano de 2020. Lembrando, então, que esse tipo de atividade disponibilizada no YouTube foi também um procedimento pioneiro, inédito. Não havia qualquer gravação de técnicas interassistenciais disponibilizadas no YouTube. Os relatos também não haviam disponibilidade dentro do YouTube. Então, todos nós, participantes da APROCIM, participantes dos relatos, nós levamos para a população planetária essa ideia pioneira de que você pode fazer algo melhor para você, para a tua família, para a sociedade e para o planeta de um modo geral. E levamos para eles também os nossos relatos, as nossas vivências, né? Dando, então, um esclarecimento, mostrando, então, uma fase de educação parapsíquica, de reeducação parapsíquica, de reeducação interassistencial. Então, isso tudo também foi um grande marco para 2020, onde todos vocês, onde todos nós colaboramos em conjunto, levando para o planeta esse tipo pioneiro de abordagem interassistencial e também os relatos das autovivências. Isso foi muito importante, porque a pessoa assistindo, ela começa a entender e começa a desenvolver aquilo que a gente chama de rede sináptica interassistencial planetária. Ela começa a desenvolver uma postura também de olhar assistencialmente para a sociedade e para o planeta de um modo geral. Então, essa nossa participação, muito embora não pareça para alguns, mas essa participação, tanto na APROCIM como no relato,
o qual é disponibilizado no YouTube, no Facebook, é de relevante importância para a reeducação interassistencial planetária. E nós estamos sendo aí, novamente, os pioneiros, que estamos levando de uma maneira bem cosmoética, bem universalista, todo esse conteúdo que a gente vivencia semanalmente, ok? E também dentro da APROCIM, nós juntos decidimos, então, escrever a obra técnica, né, que é o manual da APROCIM. E isso, então, aconteceu, o aceite de todos, o ok, deu-se no dia 6 de outubro. E a partir desse dia, então, foram realizadas até o momento, desde o dia 6 de outubro, 5 reuniões, para que a gente pudesse discutir e dar o andamento na obra. Dentro da participação na coordenação dessa obra, então, ficaram alguns aproximadores, né? Maria Cristina Mazzini, Newton Daltro, Virgínia Sibon e Walter. Mas, enfim, o importante aí é observar que o Newton já arregaçou as mangas e já, como aproximador também, ele se envolveu na coordenação desse projeto do manual da APROCIM. Então, isso também é importante, porque é mais um elemento novo, né, com todo o potencial dele, como o potencial de todos os outros aproximadores, que já investiu também na participação da coordenação de uma maneira até notável, produtiva, né, no manual da APROCIM. Lembrando que todos os aproximadores estão também fornecendo materiais de alto nível, estão também sendo produtivos na elaboração desta obra. Então, todos os aproximadores estão de parabéns dentro desse projeto técnico do manual da APROCIM. No manual, então, ele vai, pelo menos até o momento, né, ele vai contar com 9 capítulos. Temos 17 autores, que são 17 aproximadores, né? E que ainda estamos aguardando inscrições de outros aproximadores que queiram participar também. Todos são muito bem-vindos. Nesse ano também houve a criação do Colégio Virtual de Aproximadores, e a nossa primeira reunião foi dia 31 de maio de 2020. Também é um projeto que foi elaborado e executado e está sendo mantido pela CIPEC com grandes resultados, com grandes pesquisas, com grandes relatos, com grande participação, com envolvimento, e novamente a gente repete, todos nós estamos investindo, né, dentro da nossa participação evolutiva nesse processo de reurbanização extrafísica. Então, é interessante o interesse, né, do aproximador de participar desse colégio virtual, dentro dos seus relatos, das suas pesquisas, das suas gestações conscienciais. Então, a gente observa um interesse muito grande. Isso é altamente positivo. Por quê? Quem doa mais é aquele que mais recebe. Então, se você entra no colégio virtual para doar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua escrita, o seu sistema de crença, se você entra para doar, você é o que mais vai receber. E se você entra também para esclarecer, você é que vai ser o mais esclarecido de todo esse contexto. Então, é importante que a gente invista, né, tenha uma participação ativa em todos os projetos, não só na APROCIM, mas no colégio virtual, nos cursos, tá? Porque quem doa é o que mais recebe, e quem esclarece é aquele que é o mais esclarecido, ok? E nessas primeiras reuniões, né, acredito que já foram 5 ou 6 reuniões, nós tivemos apresentações de aproximadores, né? O Carlos Menezes apresentou, acho que mais de que uma vez, o Gotardo Brandalize também mais de uma vez,
a Isabel Tomás, a Gisela Dutka Quiriqueri, acredito que participou mais de uma vez, a Luciana Reis, o Newton Dalto também, a Silvana Demarque, eu e o Walter Almeida. E a gente aguarda aí a participação dos demais aproximadores, com os seus relatos, com as suas vivências, que vão levar para o público o esclarecimento mais facilitado sobre o que a gente realiza na Procim e quais os reflexos da Procim na nossa vida, né? E todas essas reuniões também do Colégio Virtual foram gravadas e disponibilizadas ao público, pelo YouTube e Facebook também. Isso também eu entendo que é um ponto muito importante, porque leva conhecimento do público, as nossas pesquisas, os nossos estudos, aquilo que a gente vivencia na Procim, que de alguma maneira reflete na nossa maneira de viver, no nosso conhecimento, naquilo que a gente pode oferecer de esclarecimento para outras pessoas. Formando uma massa crítica importante. Perfeito. Aí, né? E, inclusive, né, no próprio colégio virtual, novas verpons estão sendo apresentadas, a própria escola extrafísica ou centros educacionais extrafísicos estão sendo relatados. Então, é uma condição de pesquisa e de apresentação de pesquisa, entendeu? É como se nós estivéssemos fazendo um congresso por mês, né? Um congresso de conscienciologia por mês, porque um participa dando um relato, o outro participa dando a elaboração de um artigo inédito, o outro participa com uma outra verpom, então acaba sendo realmente um encontro de congressistas dentro da conscienciologia, compreende? Então, o Colégio Virtual de Aproximadores acaba tendo também essa característica de um encontro de congressistas interassistenciais, perfeito? E aí, então, com relação ao nosso voluntariado, né, esse ano a gente teve, então, a inscrição de um novo voluntário, que foi o Carlos Menezes, de Brasília, e ele, então, iniciou o seu voluntariado em setembro. E já nesse ano, então, ele já trabalhou aí, trazendo a primeira contribuição para a CIPEC, fazendo a atualização do caderno do aproximador e das folhas do Google Docs que os aproximadores recebem semanalmente. Então, foi o Carlos que elaborou, que transcreveu as frases do caderno do aproximador, ele fez a atualização das frases, e essas frases ele transcreveu uma a uma nas folhas do Google Docs que vocês vão receber em 2021. E já a partir de janeiro, Carlos, então, ele fica responsável justamente por essa parte da Aprocim, formar as duplas para a troca do arco voltaico e encaminhar as folhas do Google Docs para cada aproximador. Seja muito bem-vindo e parabéns, viu, Carlos? É interessante que quanto mais ocorre a agregação de voluntários, mais a CIPEC pode expandir as suas atividades, né? Então, o Max Mecanismo, ele pode abranger vários setores, porque ele já conta com um número de voluntariado correspondente, ideal para esse tipo de tarefa de assistência e de esclarecimento, né? Também no ano de 2020, a gente teve o desenvolvimento do Lúcidos, pelo colegiado da comunicologia. A gente, antes do Lúcidos, a gente tinha que usar material de outras instituições, né? E o Arthur, que criou, então, o Lúcidos, né? Desenvolveu o bonequinho, ele que fez o uniforme, e recebeu ajuda do pai, Rafael Sergoli, para fazer o desenvolvimento dos efeitos especiais. Todo mundo já conhece o Lúcidos,
mas foi uma aquisição importantíssima para a CIPEC, que se tornou independente, né, de ter o seu material didático aí específico. E também colaborou para o desenvolvimento dos efeitos especiais do Lúcidos o Antônio Felipe Moura, outro voluntário da comunicologia. Esse daqui ele apresentou agora, no final de novembro, para a gente, vocês não conhecem, mas é uma animação do Lúcidos saindo do corpo. Então, a gente vai deixar aí para vocês verem que bacana que ficou. Aí, nossos agradecimentos à comunicologia, ao Arthur, que possibilitou isso, ao Rafael e ao Antônio, que desenvolveram os efeitos especiais. E também sobre o curso Conscienciologia no Cotidiano, que era um projeto, né, que a gente estava experimentando como um projeto de aulas presenciais e acabou se tornando um curso extensivo, né, e houve o desenvolvimento, então, de 10 módulos novos. Nós tivemos 42 semanas ininterruptas de aulas. Nós começamos com 12 aulas presenciais, aí aconteceu o isolamento social, mas nós não interrompemos as aulas e continuamos as aulas em online, né? No total foram 84 aulas online, contando os 2 períodos, o período da tarde e da noite. E para esse projeto, nós então tivemos a participação de voluntários, o desenvolvimento do curso e dos slides ficou por minha conta, e a docência ficou por conta da Maria Cristina, da Cris, do Walter Almeida e da minha parte também. E nesse ano também a gente teve uma docente convidada, a aproximadora Luciana Reis. Entendendo, então, aquela dupla ferramenta evolutiva, que é a assistência energética e também o esclarecimento. Ambas ferramentas, elas se subsistem ao mesmo tempo, elas se completam, elas se agregam. Por exemplo, o aluno está participando de um curso de Conscienciologia no Cotidiano, e ele tem uma demanda interassistencial com um grupo de consciex, ou dentro de um grupo karma familiar, ou dentro do ego karma, ou do karma profissional. Então, essa demanda interassistencial do aluno, ela pode ser encaminhada para a APROCIE, que é a ferramenta interassistencial energética. Então, a dobradinha existe e uma mantém a outra. Então, às vezes, o aluno diz: eu não tenho importância nenhuma porque eu sou aluno do curso. Não, você tem uma importância muito grande dentro do contexto geral da ACIPEC, porque você faz parte do lado da ferramenta do esclarecimento. Compreende? Então, aquele que faz parte da APROCIE, ele faz parte da ferramenta interassistencial energética, mas as duas se completam. De repente, tem um grupo de consciências lá da Europa que é assistida pela APROCIE, mas além da assistência, elas precisariam de esclarecimento. Então, elas poderiam ser encaminhadas para as aulas do curso, onde vocês, alunos, e nós, docentes, vamos montar um campo interassistencial para completar essa interassistência. Compreende? É aquela questão da oficina grupal extrafísica e da escola extrafísica funcionando ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, às vezes, o aluno não é só importante pela sua presença, é importante porque ele participa da formação, da manutenção de um campo interassistencial de esclarecimento.
Então, é importante que a gente tenha essa ideia, né, bipartite, dos dois lados, assistência energética e esclarecimento, tem que funcionar ao mesmo tempo, correto? Foi nesse ano também que, graças ao Rafael, que é o voluntário da comunicologia, então ele desenvolveu aí, ele subiu todos os módulos do curso Conscienciologia no Cotidiano para a plataforma EAD da CIPEC. E isso foi muito importante, né, porque proporcionou uma facilidade maior do aluno que assiste à aula, dele poder rever os vídeos. Cada aula, a gente sabe que após a aula, a apresentação do professor, existe a prática energética assistencial, né? Então, muitas vezes, é importante para o aluno rever a aula e também fazer novamente aquela atividade energética. E com os vídeos na plataforma, o aluno pode acessar isso, qualquer aluno que esteja inscrito naquele módulo, ele pode acessar o conteúdo por 60 dias. Nessa plataforma também, o aluno vai encontrar um material bibliográfico, de repente foi retirado um assunto de determinado verbete, ele pode acessar, e se foi retirado de algum tratado da Conscienciologia, os que estão disponibilizados em PDF estão ali no material bibliográfico daquele módulo. Então, na realidade, ficou a apostila também fica disponibilizada, e esse curso, ele fica disponibilizado para as pessoas que querem conhecer Conscienciologia ou querem conhecer mais aprofundadamente um determinado assunto ou tema da Conscienciologia, ela pode adquirir aquele módulo. Então, essa plataforma, esse material colocado na plataforma, enriqueceu toda a atividade, todo o nosso cronograma de material paradidático, né? Porque a pessoa pode acessar ou comprar ou adquirir todos os módulos ou adquirir aquele que mais lhe interessa. E a gente entende que isso, além de ajudar financeiramente a CIPEC, vai ajudar demais na questão do esclarecimento, porque a plataforma fica aberta para as inscrições a qualquer momento e para qualquer pessoa que quiser acessar. Então, em cima disso tudo, a gente reforça a importância tanto do aluno que participa do curso, a importância do docente, a importância do voluntário, a importância de você pertencer a um colegiado, ou da comunicologia, ou da tesouraria, ou do administrativo, ou do técnico científico. Enfim, todos nós estamos dentro de uma organização interassistencial planetária. Isso não é brincadeira numa ficha evolutiva. Nós estamos exercendo um papel dentro desse processo todo de assistência planetária. Nós estamos disponibilizando tudo isso para o planeta. Isso não é brincadeira na história de cada um de nós. Talvez essa vida seja uma das mais importantes no nosso comprometimento interassistencial lúcido, cosmoético, coerente, compreende, universalista. Então, a gente tem que entender esse nosso papel. Não importa se é de aluno, se é de docente, se é de voluntário, o que quer que seja. Nós fazemos parte de um max mecanismo, de uma PROEX grupal, no sentido de promover para o planeta esse tipo de assistência. E, muito mais importante, levar às consciências, de um modo geral, essa noção de interassistencialidade planetária. Aquilo que a gente comentou, começar a desenvolver o senso, né, de interassistencialidade planetária. Isso é muito importante. E todos nós estamos fazendo parte disso tudo, cada um dentro de uma função, tá?
Então, agora a gente vai convidar a Cris, que coordena a parte da TENEPS, né? Ela é responsável pelos pedidos, encaminhamento, arquivamento e análise dos pedidos de TENEPS. Para aqueles que não conhecem, os pedidos de TENEPS podem ser encaminhados para o e-mail acipec.teneps@gmail.com. A Cris vai apresentar os dados da TENEPS 2020 em alguns gráficos que foram desenvolvidos pelo Rafael Servo. Eu vou mudando, depois você vai me avisando conforme muda, ok, Cris? Tá legal. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Aqueles que eu não havia falado ainda. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente nem imagina, né? O quanto que ele é importante. Então, quando eu fui fazer essa avaliação, vejam só, esse ano nós tivemos 403 nomes, né, de pessoas que foram encaminhadas para a nossa TENEPS. A TENEPS de um grupo que nem é tão grande assim, considerando, né, que somos 10 tenepsistas hoje cadastrados, que recebem, quando eu recebo esse pedido, né, seja através do WhatsApp, ou a Tânia também repassa muitos pedidos, já que anteriormente ela que ficava, que era responsável por receber, acolher e distribuir esses nomes, né? Então, algumas pessoas ainda encaminham para ela. Então, desses 403 nomes, na verdade, alguns eles repetem ao longo da planilha, tá? Desse ano. E vocês já vão entender o porquê. Pode passar adiante, por favor. Porque, vejam, a gente tem inúmeros pedidos aí, e aí, algumas vezes, as pessoas elas voltam a ter o seu nome, né, devido a um atendimento diferente, tá? Desse gráfico daqui, a gente pode incluir várias pessoas, né, com vários pedidos, às vezes, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 26 pedidos de câncer, 16, não dá para enxergar direito, mas eu não lembro se são 15 ou 16 de cirurgia. Mas, veja, algumas dessas pessoas foram pedidas também cirurgia para câncer, entende? Então, esses gráficos, eu não sei fazer essa intersecção mas a gente pode sempre, dentro desses dados, e ampliar cada vez mais, ou detalhar cada vez mais a pesquisa, mas eu não sei fazer isso, tá? Então, a gente teve 9 pedidos, por exemplo, relativos a suicídio. E isso diz respeito tanto à ideação suicida, né, a pessoa que está comentando que está pensando em cometer o suicídio, a tentativa de suicídio, e aquelas pessoas que conseguem efetivar o suicídio, tá? Então, a gente teve vários aspectos, como vocês observam aí, né? Os problemas emocionais, eles estão bem grandes, embora a gente ainda não tenha nem somado nisso. Eu coloquei um dado diferente em relação à depressão, né? E outros problemas emocionais, eles foram agrupados, mas se a gente somar os dois, o que a gente mais teve de demanda assistencial foi esse aspecto emocional mesmo, né? Esses outros que vocês observam, que eles, na verdade, às vezes as pessoas nos pedem, mas só indicam um nome. Então, essa pessoa que a gente não sabe, né, para que foi o pedido para assistência, é colocado no outros. Às vezes tem um familiar também, então você encontra pessoas que, sei lá, que estão fazendo um pedido para alguém que tem algum tipo de adicção, ou seja, que ou é alcoolista, ou é drogadito, enfim. E aí, esse familiar precisa de um apoio energético, um apoio né, emocional, que seja dado aí por algum amparador, enfim, está sendo encaminhado para esse lado outros aqui, tá?
Covid também, nós tivemos 35 pedidos, algumas dessas pessoas dessomaram, outras não, né? Então, para esse detalhamento, a gente teria que observar mais ainda numa planilha. Não sei se vocês estão acostumados com pesquisas, né? Aqui, assim, a gente está apresentando um apanhado geral, mas para vocês observarem a importância que é a gente fazer a nossa TENEPS, né? Então, das 403 pedidos, né? Quantas pessoas dentro de tantos setores diferentes puderam ser ajudados? E, às vezes, é interessante porque a gente não tem muita... Essa é a avaliação só dos pedidos, mas a gente não consegue ainda, nessa dimensão, avaliar a dimensão exata desse número de assistidos, tá? Porque o que acontece? Às vezes, você está ali fazendo assistência para uma pessoa que pediu para, sei lá, para depressão, por exemplo, tá? Só que, ao colocar o nome dessa pessoa na sua TENEPS, ou seja, na TENEPS de 10 pessoas, né? Às vezes, uma consciência que estava no campo daquela pessoa é que foi assistida. A pessoa não conseguiu sair da depressão dela, mas você assistiu uma consciência que, de repente, era referente ao vizinho. E o vizinho, então, resolveu a depressão dele, mas você nunca vai ficar sabendo. Então, assim, claro que esse tipo de avaliação é superficial, porque a gente não consegue ter a extensão dessa assistência, né? Mas, de qualquer forma, só para colocar para vocês a importância desse trabalho, né? Que ainda que a gente não veja o resultado hoje, né? Ou a gente não conheça o resultado hoje, olha só, dentro de tantas demandas assistenciais que a gente está investindo, né? A nossa energia. O Walter falou tanto em que a gente se foca nessa questão da assistência energética e da assistência através da TARES, né? E aqui, então, está algumas desses nossos encaminhamentos energéticos para esse grupo aí de pessoas tão necessitadas, né? Inclusive, a gente observa aqui, né, que eu coloquei um pouquinho diferente com o CIEX de soma, tá? Pelo seguinte, em alguns pedidos, essa consciência já estava há alguns anos no extrafísico. Então, eu simplesmente coloquei consciência, diferenciando, então, dos recém-dessomados, na verdade, tá? Quando está ali com dessoma. Enfim, no geral é isso. Qualquer dúvida, depois vocês comentam comigo, né? Mas só para mostrar para a gente que, assim, a gente está atuando, sim. Tanto é que quanto mais assistência mais pedidos de assistência, mais a gente observa que a gente tem, sim, condição energética de assistir, tá? Então, muito obrigada a todos aí, e é isso. Ok, Cris, obrigada. Bom, e aqui, então, a gente apresenta as palestras que foram apresentadas em 2020. A gente vê aqui que nós tivemos, acho que, deixa eu ver, Walter, Cláudio, eu, 3, o Rafael, 4, o Arthur, 5, a Cris, 6. 6 palestrantes nós tivemos em 2020 que se revezaram aí apresentando as palestras, né? E depois da fala da Zaide, então, a gente vai apresentar os palestrantes de 2021 e vocês vão ver a feliz diferença que nós vamos ter aí para 2021. Então, eu vou pedir para a Zaide, então, fazer a sua apresentação. A Zaide coordena o colegiado financeiro e vai falar algumas palavras aí para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer, né, aos colaboradores que nos prestigiaram este ano com os cursos, os professores que nos dedicaram, que foram muito presentes, e também os alunos, né, do IAD, dos cursos online,
que nos ajudou a manter a manutenção do OCPEC em dia. Por quê? Porque nós temos a associação, mas a associação é muito pouco pelo volume financeiro, dá muito poucos associados e não dá para manutenção. Então, a gente teve um ano difícil, um ano cheio de problemas que não funcionou, não tivemos lanchonete, não tivemos os cursos presenciais, e sempre funciona a lanchonete, vende livros, não tivemos isso, e não tinha perspectiva nenhuma de ter financeiro para cobrir a manutenção. Mas daí veio os cursos online, o EAD, que deu o suficiente para a nossa manutenção. Então, a gente tem a sede que dá o gasto, né? A nossa sede tem PTU para pagar, tem água, tem luz, funcionando ou não, tem a manutenção que o Toninho sempre faz também, da limpeza, da bombeiro, tem a limpeza que a faxineira faz, os utensílios para limpeza, e, enfim, em geral, o que dá a manutenção. E a gente precisa manter a sede em dia, porque pretendemos voltar lá, né, com o tempo. Então, como foi um ano muito difícil, eu já falei, com tantos problemas que tivemos, mas a manutenção seguiu, então agradeço muito a todos os participantes que nos ajudou nisso daí também. E financeiramente a gente está mais ou menos equilibrado. E muito obrigada a todos e bom ano. Então, voltando aqui, a gente vai, então, agora entrar no ano de 2021, né? Procurando sempre manter essa união maravilhosa que a gente tem e que nos proporciona tantos resultados positivos, né? Tanto é que aí mostra, olha, pessoal, as palestras para 2021, né? Hoje nós temos o ingresso de vários palestrantes de primeira vez, né? Aproximadores, voluntários, pessoas que estão se predispondo aí a fazer a tarefa do esclarecimento, que tem o nosso respeito, a nossa admiração e principalmente o nosso agradecimento, porque hoje a gente vê que para 2021 nós temos palestras diferentes com palestrantes diferentes, né? Porque cada palestrante tem a sua energia própria, tem a sua maneira de passar a informação, né? Então, em janeiro, a gente vai ter a Luciana falando sobre a família nuclear, e em fevereiro eu vou falar um pouquinho sobre a terapêutica energética no dia a dia. A Luciana volta em março falando sobre as ressomas que iniciam diferente, trazendo experiências na UTI pediátrica, que é onde ela atua. A Cris vai apresentar em abril e ainda está desenvolvendo o título dela. O Rafael traz em maio o título Exemplarismo. O Walter vai falar sobre os estados quânticos conscienciais em junho. Em julho, o Carlos Menezes traz o título de Somatologia, Conceituação e Casuísticas Retrocognitivas Pessoais. O Gotardo vai fazer sua apresentação em agosto e está desenvolvendo seu título. O Newton apresenta em setembro um panorama da morte na perspectiva do cidadão multidimensional. A Silvana, então, faz sua apresentação no dia 3 de outubro, falando sobre a doença, promovendo o autoconhecimento e autopacificação. E, aqui está errado, não é 7 de fevereiro, em novembro, a Thalma vai falar sobre a voz, a fala e a harmonização do ser, uma abordagem transpessoal e conscienciológica. E o Walter fecha, então, o ciclo de palestras em dezembro, que também não é essa data, deu algum problema aqui nas datas, PENSENES, pacotes informacionais. Mas, então, vocês vejam, independentemente da data, que muitos
aproximadores e apresentadores farão a sua primeira apresentação esse ano, com temas muito, muito interessantes e diferentes. Então, aqui nosso agradecimento e os parabéns também. O curso Conscienciologia no Cotidiano, ele vai continuar totalmente online, vão ser desenvolvidos novos 10 módulos e o início das aulas vai ser em fevereiro. A Aprocim vai continuar online e voltar presencialmente quando for possível, mas mesmo quando ela voltar no presencial, a gente vai continuar fazendo a atividade juntamente com os aproximadores à distância e fazendo a troca de relatos após a atividade. Nós também manteremos o Colégio Virtual de Aproximadores, com reuniões mensais no último domingo de cada mês, sempre das 9h30 às 10h30, e aqui já temos as datas programadas para todas as reuniões do Colégio Virtual dos Aproximadores para 2021. Então, fica aqui o nosso convite para os aproximadores que já fizeram apresentações e aqueles que ainda não apresentaram, fica o nosso convite para trazerem seus relatos, suas vivências, os seus estudos, aqueles que têm pesquisas, aqueles que têm alguma experiência projetiva, alguma experiência na Aprocim, venha participar e trazer, compartilhar com os demais aproximadores das suas experiências nessas atividades. Dia 31 de janeiro, nós já temos a inscrição do Gotardo para fazer a apresentação, mas ainda tem espaço para mais pessoas que quiserem se inscrever e fica aí o convite. E o manual da Aprocim, então, a gente pretende, é lógico, é um cronograma que pode ser alterado, mas a gente pretende que no primeiro semestre aconteça a finalização da escrita, no segundo semestre até novembro se consiga fazer a revisão e em dezembro a gente consiga entregar para a editora o nosso trabalho e dali a um tempo aí a gente vai conseguir publicar, né? São propostas, é lógico que tudo isso daí pode sofrer alterações. Os cursos presenciais, a gente, quando for possível, a gente vai voltar a fazer os cursos presenciais, vai manter o curso online Conscienciologia no Cotidiano, porque ele atende um público que, mesmo sem o distanciamento, é um público que precisa do curso online para poder participar, porque moram distantes ou têm atividades que eles não conseguem chegar nos horários na CIPEC. Então, quando voltarem os cursos presenciais, o curso Conscienciologia Online vai continuar de qualquer maneira, e nós vamos fazer cursos de um dia ou uma tarde, mais direcionados às atividades energéticas ou às atividades práticas. E aqui, então, a gente traz uma homenagem às pessoas que participaram aí conosco nas atividades da CIPEC, que estão mais participantes aí no ano 2020, deixando aí o nosso agradecimento e a importância de estarmos juntos, né? Porque juntos a gente consegue fazer mais. Como disse a Cris, quanto mais pessoas, mais assistência a gente faz, quanto mais assistência a gente faz, mais força a gente angariaria da equipe extrafísica, né? Então, sempre a união é um poder que a gente consegue, e esse poder, ele traz realização, como a gente pôde ver. Num ano de muita dificuldade, onde todos nós ficamos distantes, a gente conseguiu realizar muita coisa, a gente conseguiu levar muito esclarecimento, fazer assistência. Por quê? Porque estamos unidos, porque temos um objetivo em comum, porque busca assistir o outro, né? E essa assistência ao outro do grupo é que faz essa união forte, que consegue promover assistência
para todos os demais, né? Para todos aqueles que precisam da assistência. Então, nosso agradecimento, os nossos parabéns aí a todos. Lembrando, né, que cada um de nós que está aí no slide faz parte, na verdade, de uma equipe técnica, tá? De assistência ao planeta, assistência energética, assistência de esclarecimento. Então, isso aí não tem valor, né? A gente não tem até ideia de quanto isso vale numa ficha evolutiva, tá? A doação, você participar como uma peça importante nesse mecanismo, então isso realmente não tem valor, não tem dinheiro que pague, então somente a nível de rendimento evolutivo mesmo. Então, todos estão de parabéns, na verdade é uma equipe técnica, né, que está assistindo o planeta de uma maneira mais coerente, mais cosmoética, mais fraterna, mais universalista. Então, todos estão de parabéns. E no próximo CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores, eu vou tentar fazer uma retrospectiva, né, de 15 anos, a importância da Aproxim nesse período evolutivo do planeta Terra, ok? Mas, enfim, os nossos agradecimentos a todos, e todos estão, assim, muito bem amparados. Por quê? Porque a gente pode avaliar o seguinte sentido: a gente não conseguiria realizar tantas coisas como foram realizadas no ano de 2020, se não houvesse uma equipe extrafísica para sustentar todo esse projeto, né, de palestras, projeto do Colégio Virtual, o projeto da oficina, o projeto do curso Conscienciologia no Cotidiano. Então, toda segunda-feira, assistência energética, toda quinta-feira, assistência tarística. Quer dizer, para a gente ter esse estofo, por trás tem que ter uma grande equipe extrafísica sustentando tudo isso, entende? Então, isso nos dá uma satisfação muito grande de pertencimento a essa equipe que promove essa assistência ao planeta. Então, nós agradecemos a todos aí a participação. E a gente gostaria de saber também se vocês querem falar alguma coisa, Quem quiser comentar alguma coisa, colocar alguma coisa, seja bem-vindo. São muito bem-vindos aí, quem quiser dar a sua contribuição. Oi, eu só queria dizer uma coisa, agradecer, né? Agradecer primeiro, né, ao Extrafísico por ter dado esse suporte, né, para todos. E assim, eu sei que todos fazemos parte de um grupo, né, que cada um é uma mini peça, mas em especial agradecer a Virgínia, ao Walter e a Cris, né, porque eles são o suporte maior aí, se não for por eles, aí o resto desanda. Muito obrigada aí por tudo e por todos. Apenas, como Tânia, a gente gostaria de agradecer a oportunidade que tivemos, o acolhimento da ACIPEC, quando nós tivemos o contato no Congresso, a qual foi uma satisfação enorme, até antes, né, Virgínia, a gente trocando, como eu posso dizer, eu com um colégio técnico científico trocando informações, trocando toda a experiência, o conhecimento, e a Virgínia fazendo as revisões e mostrando as necessidades de evolução do trabalho. E, desde então, dá para fazer um retrato dessa evolução no que concerne eu e Tominha, desse envolvimento com a CIPEC. Então, nós gostaríamos só de agradecer a Equipex, que sabemos que está envolvida nesse processo, né? A integração dos nossos amparadores com a Equipex, a CIPEC, enfim. Agradecer a todo o suporte que nós sabemos, aqueles que estão presentes, assim como aqueles que não aparecem, né? Eu lembro sempre do Rafael, que está nesse suporte aí, da parte de TI, né, Rafael? Eu que trabalhei um tempo
nessa área, eu sei o que é, a gente não aparece, mas é um trabalho, uma suadeira danada. Mas, enfim, e todos os outros que trabalham na parte administrativa. Então, eu cito o nome do Rafael, mas eu estendo aí para todos, e eu sei que são muitos envolvidos extrafisicamente, intrafisicamente. A nossa gratidão pelo acolhimento, pela bondade, pela paciência e tolerância dos nossos momentos, às vezes, de buscar o entendimento e buscar acertar mesmo que errando. E eu agradeço também, mais ainda, e nós agradecemos a satisfação de fazer essa amizade ou reencontros que estamos tendo. Isso aí demonstra que a distância, as entrevidas, as ressomas, isso aí a gente muda de corpo, muda de momentos intrafísicos, mas a gente se reencontra e se ajuda. É esse agradecimento que nós gostaríamos de deixar com vocês, todos de Conacipec. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, que é muito bonito. Parabéns mesmo. Parabéns, professor Walter, parabéns, Virgínia, parabéns, Cris, pelas aulas que vocês deram. E eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Parabéns mesmo. E gratidão. Obrigado. Muito obrigada. E eu vou aproveitar a fala aí do Newton sobre o pessoal, os voluntários que trabalham no BEC, né, atrás e não aparecem tanto. Então, o Rafael, ele tem uma importância fundamental para as nossas atividades. A Tânia Barberini... o Arthur lá. O Arthur, olha lá, o criador do Lúcidos lá. A Tânia Barberini, que ela tem aquela energia do acolhimento, ela que recepciona as pessoas novas, que faz a divulgação, a energia dela faz toda a diferença na CIPEC. A Zaide, que cuida de toda a parte financeira aí, que segura aí o peão para a gente, que a gente nem sabe como é que está acontecendo, a gente vai fazendo e ela vai dando jeito lá. O Toninho, que com a sede fechada, ele vai lá toda semana ver, faz o que tem que fazer, providencia o que precisa, cuida da segurança. Então, o nosso agradecimento para esse pessoal que trabalha muito aí e que não aparece tanto, né? Então, muito obrigada, minha gratidão também. Obrigado a todos aí também. Alguém quer falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem? Não? A Lázara. Eu vou aproveitar a ocasião para agradecer a todos pela minha oportunidade de estar junto com vocês. Sei que não tenho colaborado muito, mas isso vai acontecer uma hora. Pelo instante, eu agradeço imensamente a todos. Muito obrigada. Legal. Então, a participação, mesmo que seja pela sua presença na Procim, já é de grande valia. A sua energia, você está assistindo um setor holopensênico aí dentro do seu país, né, dentro da Suíça. Então, você está sendo o peão interassistencial aí na Suíça. Isso aí não é pouca coisa, não. É uma postura, uma posição muito importante na reurbanização planetária, entendeu? Então, você está como aí a representante da Europa aí, você é a Gisela, entendeu? Então, esse papel, você nem imagina a importância que ele tem. Por exemplo, Brasília aqui, a gente tem 3, né? Está bem representada a Brasília. Precisa mesmo, né? Entendeu? Agora, você aí na Suíça sozinha, é um valor incontestável, entendeu? Como o epicentro interassistencial. Da Europa. Não parece que é uma brincadeirinha, né? Mas não. Se você for olhar multidimensionalmente essa questão toda, e multiexistencialmente, você tem um valor enorme aí na Europa.
entendeu? Então, não se sinta, não, como uma pessoa que pouco contribui. Muito pelo contrário, você muito contribui, tá? Então, fique bem satisfeita com toda essa sua situação. E obrigado por você ser essa peça importante aí na Europa. Muito obrigado, entendeu? A gente, então... Obrigada a você. A gente, então, vai se despedindo, deixando aqui mais uma vez o nosso agradecimento a todos que participaram, aos voluntários, aos aproximadores, aos alunos. Todos tiveram uma importância enorme nesse ano para a gente. Foi a união de todos nós que proporcionou, que fez que a gente conseguisse chegar no final de 2020 com todas essas atividades. A gente está muito feliz, agradece também às equipes extrafísicas que, como o Walter falou e o Newton falou, que dão a sustentabilidade para que tudo isso realmente aconteça. Muito obrigado, pessoal. Então, excelente 2021 e a gente se vê. Bom ano para vocês, tá bom? Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.